Qual o ponto de situação da sua empresa e do setor e qual deverá ser o roadmap para se cumprirem os objetivos de 2030 das Nações Unidas em relação à sustentabilidade? Bom, antes de mais, a Deloitte tem que ter aqui uma dupla perspectiva. Primeiro, aquela de apoio aos clientes e, portanto, é uma área em que desenvolvemos consultoria e parcerias com os clientes no sentido de os apoiar neste objetivo da sustentabilidade, e isso é uma área, diria, de negócio. E depois temos também a nossa área interna, na qual a sustentabilidade, temos também uma responsabilidade enquanto empresa e onde, a nível global, a Deloitte assumiu que até 2030 atingiria a neutralidade carbónica, através do seu programa World Climate. E este programa é um programa que acaba por ser muito interessante, uma vez que envolve objetivos internos, a nível de deslocações, a nível dos consumíveis, mas também tenta trazer para o mesmo os seus fornecedores, portanto, os fornecedores da Deloitte, e também as suas pessoas, através de iniciativas não apenas que ocorram dentro do espaço da empresa, mas iniciativas que as pessoas levem para casa e que adotem no seu dia-a-dia estes mesmos objetivos na área da sustentabilidade. É evidente que, em termos daquilo que são os objetivos do setor, os objetivos globais, os objetivos do país e das empresas, temos sempre que ver que cada empresa é um caso concreto, tem a sua situação, tem o seu setor de atividade e que, como tal, os vários passos que têm que ser dados até 2030, no caso, vão ter que ser adaptados à sua realidade. Como é que as empresas podem inovar com iniciativas de sustentabilidade? Iniciativas de sustentabilidade e inovação são duas palavras, ou sustentabilidade e inovação, que casam muito bem neste momento. De facto, temos primeiro que ter perfeita noção de que vivemos um momento em que temos que mudar e, de facto, se não mudarmos, não teremos aquilo que temos hoje nos próximos tempos e cada vez mais no curto prazo. E, como tal, temos, por um lado, um sentido de urgência, por outro, um sentido de necessidade de mudança. E estas duas realidades são catalisadores para a inovação nesta área da sustentabilidade. E quando digo inovação, passa por todos os setores na gestão de uma empresa, na gestão de uma sociedade. A gestão da empresa, desde mudanças na área logística, até mudanças na concepção dos produtos que produzimos, portanto, na engenharia dos produtos, até uma alteração e com inovação naquilo que é a nossa atuação no dia-a-dia enquanto indivíduos. Portanto, temos muito espaço para a inovação nestes momentos de mudança e urgência. Por outro lado, penso que é fundamental neste momento trazermos e dar palavra às pessoas mais novas, para quem o futuro, embora pertença a todos, é ainda mais daqueles que são mais novos e que têm aqui uma palavra muito importante a dizer e que devem ser envolvidos com a sua capacidade acrescida de pensar coisas novas, pensar de forma diferente e, portanto, inovar na área da sustentabilidade. Qual o impacto da sustentabilidade nas práticas de gestão? Bom, o impacto hoje em dia é incontornável e imenso. Não é por acaso que ouvimos falar em Green P&L, em Green Bonds, em Green Governance. E o que é isto da Green Governance? Algo que já se fala há uns anos, mas que cada vez mais ouvimos no dia-a-dia. Trata-se de pensar os objetivos das empresas, pensar o futuro das empresas, não apenas no curto prazo, não apenas, por exemplo, fazendo orçamentos anuais ou às vezes até inferiores a um ano, mas sim projetar o que queremos das empresas a um prazo mais longo e tendo em conta precisamente estes temas da sustentabilidade. E, portanto, toda a governança
desta realidade e das empresas passa hoje em dia necessariamente por estes temas da sustentabilidade e nem se consegue de outra forma gerir. Uma nota quanto a um ponto interessante, a própria União Europeia e, portanto, a nível de regulação, começa-se também a exigir das próprias empresas, por exemplo, está para breve a aprovação de regras que obrigam os fundos a manifestarem, a demonstrarem ao mercado onde fazem os seus investimentos num sentido também de sustentabilidade, ou seja, se os investimentos que são feitos em entidades, em situações que são elas em si mesmas atividades sustentáveis. O consumidor reconhece e valoriza quem segue as boas práticas ao nível da sustentabilidade? Neste ponto, eu diria que temos aqui duas realidades que ainda não estão totalmente encontradas. Por um lado, existe uma consciência cada vez maior, e principalmente das pessoas mais jovens, para todo o tema da sustentabilidade e da necessidade de tomarmos e termos atitudes e procedimentos no nosso dia-a-dia de cada um de nós, e que isso fará a diferença, mais sustentáveis. Por outro lado, vemos que o facilitismo com que, por exemplo, fazemos uma encomenda com o telemóvel, sem nos apercebermos se o produto que estamos a encomendar e que em 30 segundos fiz ali uma encomenda, que vai ter que viajar do outro lado do mundo até aqui, com as consequências também a nível de sustentabilidade que isso pode gerar, ainda não há aqui um casamento perfeito entre isto, ou seja, temos jovens que estão muito alertas, jovens e não só, mas muito alerta para esta temática, mas por outro lado ainda com algumas atitudes em que não é totalmente medido, não são medidas as consequências em termos de sustentabilidade. Portanto, aí o que me parece é que as empresas têm um papel fundamental a desempenhar nesta equação. Isto porque são elas os influenciadores, são elas que trazem para o mercado as ofertas de produtos e de serviços que vão ser consumidos pela comunidade e, como tal, essas ofertas têm que, à nascença e à partida, ser já de si sustentáveis.